mostrar no detalhe aí como que é feito ali a fixação do disco na polia. Tem aí duas porca-tarraxa de esmerilhadeira para poder fazer a fixação do disco nesse parafuso M14 aí que está preso junto com a polia. O parafuso eu soldei por dentro ali, ó. E aqui, na verdade, é um calço, é um pedaço de cano que eu coloquei para poder dar a distância certinha dos rolamentos. Aqui, ó, tem dois... Não sei se dá para ver o código aqui, ó. O código desse rolamento é 6202Z, certo? É um 6202. Aí, o que eu fiz aqui, ó? A medida dessa polia não vem exatamente no diâmetro do rolamento. Aí eu tive que colocar aqui, ó, tipo, colocar uma chapinha de calha aqui, ó. Calha comum. Aí eu cortei ela e coloquei por dentro para ela poder dar a medida do rolamento certinho, o rolamento ficar certinho aqui no meio. Daí eu encaixo o rolamento aqui, eu tenho que colocar com uma prensa ali certinho. E aí o que acontece? Como o disco está preso com essas duas porca-tarraxa e com esse parafuso que foi soldado aqui na polia, ó, só que tem que soldar certinho para o parafuso não ficar sambando e o disco não ficar desalinhado. Aí, como ele está preso na polia, eu prendo o rolamento na chapa da máquina e aí a polia gira em torno desse rolamento e não tem problema dela estar presa lá. Eu tinha feito um modelo antes que girava, não era assim, girando por fora. Como é que eu vou explicar? Era igual da polia aqui. Na verdade, eu tinha o rolamento preso dos dois lados da chapa e o eixo passava o rolamento e ficava girando tudo. Aí eu decidi fazer esse outro aqui, que essa parte aqui fica fixa com o rolamento e a polia que gira em volta, sem o meio girar. Antes eu fazia o meio girar, daí acabou não dando muito certo não. Outra coisa aqui, ó. Eu peguei um parafuso e lixei bem a parte de cima dele aqui. Aí eu acabei lixando demais, ainda tive que dar uns pinguinhos de solda. Mas esse aqui também é um parafuso M14. Aí no meio dele, para ele não ficar com folga também, tive que pôr um calço ali de lata. Outra coisa que eu não sei se dá para ver certinho, eu pedi pro torneiro fazer um canalzinho aqui, ó, para que eu fixasse o rolamento com um pino elástico, certo? Eu vou colocar o rolamento de volta ali e vou pôr o pino elástico para vocês verem. Aí, ó, coloca o rolamento lá dentro, aí coloca aqui o pino elástico, o anel elástico ali e pronto. Tá fixo lá. Aí nesse eixo aqui, ó, eu fiz esse rebaixo aqui, ó, dos dois lados. Para que é isso aqui? Para eu poder colocar essa chapinha aqui, ó, que serve para poder erguer o disco. Aí ele fica preso ali e aí ele consegue subir e descer o disco. E também isso aqui ajuda a limitar ele aqui e não deixar ele girando na hora que eu for rosquear ele. Por isso que tem esse canal aqui. Aí aqui é uma porca normal para poder dar calço nele aqui, ó. E aqui vem esse outro aqui, ó. E na pontinha do eixo ali eu também fiz um encaixe aqui, ó, que é para encaixar uma chave 10 aqui, eu poder segurar o eixo enquanto eu aperto a porca ali. Daí aqui embaixo, ó, eu parafusei na chapa de alumínio, eu parafusei aqui uma chapinha com um rolamento e não sei se dá para ver esse parafusinho aqui, ó, que ele entra na diagonal. Aí conforme se o riscador lá na frente tá para a esquerda ou para a direita do disco de corte, eu consigo regular por aqui ou esse outro aqui, ó,
eu regulo a distância e consigo fazer assim com eles para poder deixar certinho um no meio do outro. Eu não consegui fazer no eixo para que um riscador trabalhasse assim independente da serra. Eu tenho que acabar fazendo assim, ó, com eles. Mas aqui ficou alinhado certinho. Como ele muda muito pouquinho aqui, as marcas do disco no MDF acabam ficando certinho, não fica como se estivesse pegando a traseira do disco ou a frente do disco, ele acaba dando certinho ali. Até tem outro vídeo aí curto, que dá pra ver que o acabamento sai certinho. Depois eu vou colocar com o riscador, cortar uma peça pra vocês verem. Aí a capa, eu acabei dobrando ela, fazendo ela de calha mesmo, porque ficou mais leve. Eu tinha feito uma primeira vez, eu tinha feito ela com chapa de metal mesmo. Só que a chapa de metal, daí eu acabei soldando, não ficou legal. Como é fabricado em casa, né, não fica na mesma qualidade você fazer numa máquina aí, dobrando tudo certinho. Aí eu acabei optando por fazer de calha mesmo. Ela tem aqui uma lateral de acrílico, que daí eu consigo visualizar ali o disco. Tem a interna e a externa. E aí dentro dela aqui, ó, tem a saída do pó que sai lá pra cima lá. Certo? E aí eu fiz esse formato aqui para poder encaixar, né? Daí aqui, ó, ele encaixa aqui nesse parafusinho, naquele de baixo. Tem esse outro aqui do lado aqui, ó. E aqui no meio eu coloquei mais um distanciadorzinho que eu encaixo ele por dentro e coloco um parafuso aqui. Por que tem essas chapinhas aqui com rolamento? Porque pra na hora que eu empurrar o carrinho não sambar em cima do guia. Como que eu faço para poder medir ela? Eu fiz umas barrinhas aqui, né? Tipo, ela tem o batente dela aqui, que eu deixei no esquadro certinho. Aí aqui, ó, eu meço aqui da beirinha da onde ele fez o corte. Eu sempre deixo o disco encostado aqui, vamos falar assim. Aí eu peguei a trena aqui, ó. Peguei a trena, encaixei ali, medi aqui os 7 centímetros. E eu peguei uma presilha sargento e prendi a peça do lado de cá. Aí eu venho aqui do outro lado, meço aqui também, ó, 7 centímetros, certo? E agora é só cortar. Ela tava trabalhando com exaustor, tava usando esse aspirador de pó. Daí eu fiz uma casinha para ele, colocava lá dentro certinho, só que agora em cima do tambor lá ia um coletor de pó ciclone pro pó girar e cair dentro dele, né? Ficava aqui dentro. Só que aí eu acabei abandonando, acabou não dando certo. Hoje eu vou cortar só umas 4, 5 tirinhas ali, vou fazer pó aqui mesmo, depois eu limpo aqui a oficina, não tem problema não. Então, daí eu mostrei o lado de lá, né? Essa daqui, ela muda um pouquinho. E ali embaixo é feito um recorte aqui na madeira. E é o mesmo esquema. É uma chapa ali com um pedaço um parafuso lá e outro aqui. Também aqui, ó. Aqui é um rolamento flangeado. E aqui também é um rolamento flangeado. Aí aqui eu fiz um metal aqui, ó, redondo. Peguei um tubo ali, cortei ele, encaixei ele e soldei.
daí peguei aqui um MDF laminado aí, ó, para poder testar, ver se vai dar certo aí a questão do riscador. No disco da serra principal ali, eu uso um disco de 185 mm por 2,4 de espessura. E no disco do riscador eu uso um de 110 também por 2,4 de espessura. No disco da serra principal até daria para colocar um de 250 mm. Porém, para o meu tipo de uso ali, para o meu trabalho, eu achei melhor colocar o de 185. Então vamos lá. Olha aí, ó, o acabamento, ó. Tá vendo? Ó, não tem marca do disco aqui, deu uma lascadinha aqui, ó. Mas esse aqui passou na fita de borda, não dá nem pra ver. Ó.